quarta-feira, dia 2 de abril, um dia depois da mentira, então é muito importante que a gente não faça mentira hoje, porque hoje a gente só vai falar a verdade. E vai falar de coisa boa, que é política. Hoje nós vamos entrevistar, tá um pouquinho atrasada, porque também é vereadora na nossa cidade, a vereadora Laís Leão, ela que é vereadora de primeiro mandato, uma votação Só porque a vereadora ela pode atrasar, Luan? Pode atrasar, sim. Olha o trânsito de Curitiba. Eu sou um dos homens mais... O relógio dela é diferente do nosso. Eu sou um dos homens mais atrasados no programa da Rádio Paraná Oficial. Olha aí, chegou a nossa vereadora. Chegou correndo já. Chegou. Ó, a gente tá iniciando o programa. Ó, esse aqui é o nosso amigo Alexandre, vereadora Laís Leão. Laís, pode sentar aí, tem uma aguinha gelada pra ti. Pode entrar, Carlos, pra tirar a foto aí. E tava começando o programa agora, ia fazer uma breve apresentação do nosso dia de hoje, mas já iniciando com a tua chegada nos estúdios da Rádio Paraná Oficial, eu tô pegando aqui um pouco da sua biografia, minha cara Laís Leão. Então a Laís, ela é vereadora de Curitiba pelo PDT, ela é arquiteta e urbanista, especialista em administração pública e mestre e doutoranda em gestão urbana, além de atividades de promoção pelas cidades seguras e inclusivas para mulheres no Brasil e na América Latina. Mais uma vez te agradecer a presença aqui, Laís, você que é... Também uma coisa que eu esqueci de anotar, que você é a mulher vereadora progressista mais votada da última eleição, né? Isso. Então é um marco histórico para nossa cidade, a tua eleição. E agradecer mais uma vez você estar aqui conversando com a gente nos microfones da Rádio Paraná Oficial. Oi, Luan, agradeço demais o convite, né, de estar aqui com vocês hoje. Agradeço os nossos ouvintes aí pela participação e por estar dispondo do seu tempo aí para nos ouvir. E fico muito feliz de estar aqui, é isso mesmo. Fui a vereadora progressista mais votada de Curitiba, isso me é uma grande honra. A primeira mulher eleita pelo meu partido aqui em Curitiba. Então, para mim, é uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Eu acho que a gente nunca imagina que a gente vai ser o primeiro alguma coisa na história, né? E isso, depois que acontece, a ficha cai, a gente... Acho que o maior sentimento é a honra mesmo. Então, estamos aí no primeiro mandato, trabalhando muito, correria, os primeiros 3 meses de mandato e já fazendo muita coisa. Tô bem animada. Bacana. E a gente sempre começa entrevistando quem passa aqui pela Rádio Paraná Oficial, perguntando em que momento que a mosquinha azul da política veio lá e picou você e falou, não, eu quero entrar para a vida pública, quero participar. Você tem um histórico de participação em movimentos sociais, em ONGs, nesse terceiro setor mais organizado. Em que momento que você falou, não, eu vou iniciar minha trajetória na vida pública? Então, eu sempre fui muito política, né? Eu acho que a mosquinha azul, ela nasce com a gente, assim, mas você tem, às vezes, acho que você tem uma inclinação dentro de você. Então, desde muito jovem, eu sempre me envolvi com muitas organizações, eu sempre fui muito de pautar opinião, sempre de querer debater, querer discutir, querer que as pessoas consigam entender o ponto de vista do outro. Então, eu acho que esse sentimento político sempre existiu em mim. Mas a vontade, né, ali, a decisão, na verdade, de me candidatar, ela veio num contexto em que eu trabalhei por muitos anos com advocacy ali, né, com que eu brinco que é um lobby do bem, por cidades seguras e inclusivas aqui em Curitiba, no Paraná, e em atuações também internacionais. Então, eu pesquisava as questões de segurança urbana para as mulheres e atuava como uma organização social, como um projeto social, para tentar trazer essa pauta, tanto em termos de conscientização, como em termos de atuação política, para que isso se desenvolvesse nas discussões parlamentares. Então, eu tive um momento que eu fui morar na Alemanha, para conduzir um projeto acadêmico lá. Fiquei 2 anos lá, 2021 e 2022. Voltei em 2023 para cá. Sendo que em 2020 e 2022 eu já tinha feito um projeto pessoal, assim, de tentar ajudar a eleger mais mulheres para os cargos eletivos aqui no Paraná. Então, as pessoas vinham, como eu estudava essas questões de gênero, as pessoas vinham muito me perguntar indicações de mulheres que eu assinava embaixo para votar. E aí, quando eu voltei da Alemanha, foi 2023... um ano antes das eleições, e eu voltei num pique, não, agora eu vou tentar ajudar e fazer a construção partidária para ajudar essas mulheres dentro de um partido político. Eu já tinha bastante alinhamento com o PDT,
comecei a me envolver mais com o partido no sentido de apoiar mais mulheres. E nesse meio tempo, como eu sou urbanista e trabalhava com as questões de urbanismo, eu comecei a endereçar as questões de urbanismo com mais afinco aqui em Curitiba, que é a minha cidade natal, lógico. E esse ano, né, sabia que em 2025 a gente teria a revisão do plano diretor. Eu, como urbanista, já trabalhei com diversos planos diretores e comecei a tratar essa pauta com 2 anos de antecedência, e aquilo começou a me dar um desespero. Porque eu comecei a falar com as pessoas e eu comecei a perceber que o buraco estava fundo, que a gente tinha muitos parlamentares que não faziam nem ideia do que se tratava o plano diretor, e a gente não tinha ninguém que próprios parlamentares eleitos. Parlamentares eleitos. E aí, assim, não tinha ninguém que pautasse. Começou a me dar um desespero. Eu falei, vai chegar 2025, não vai ter uma alma viva que vai abraçar a pauta do plano diretor de uma maneira técnica e tratar isso sem defender só um lobby específico de algum setor, mas ver isso de uma maneira mais ampla e mais macro. E aí, nessa de ajudar a eleger mais mulheres, eu fui convidada para me candidatar. E aí eu fiquei pensando que talvez aquilo que eu queria fazer, de ajudar mais mulheres a se elegerem, eu poderia talvez puxar um pouco aquela responsa para mim, né? Então foi nesse momento que eu falei, tá, então talvez eu possa pautar a questão do plano diretor, pautar a questão de planejamento urbano, de urbanismo, que é uma pauta muito forte em Curitiba, né, por causa do histórico, Jaime Lerner e tudo mais, e ao mesmo tempo ajudar mais mulheres a se elegerem, né? E aí foi nessa maneira que eu fiz, assim. Eu brinco com o pessoal que trabalhou comigo na campanha, né? O pessoal que me ajudou e tal, que eu falava, gente, não estamos aqui pra brincadeira. Se é pra ir, e é pra dar certo. Então foi assim que a gente abraçou, criou uma campanha que foi bastante bem sucedida. E acho que foi uma campanha simples, assim. Talvez o grande sucesso dela tenha sido justamente esse. Era muito fácil de entender o que a gente estava querendo comunicar, porque é aquilo que realmente é importante para mim. Eu queria pautar as pautas de urbanismo, as pessoas olhavam e falavam, não, ela realmente quer isso e realmente isso é importante, então me deram esse voto de confiança e aí deu certo. Então foi assim que aconteceu. Foi um processo lógico aí dentro de uma construção. Exato. Não, que bacana. E você na campanha eleitoral pautou muita questão a vereadora, a arquiteta, a vereadora urbanista, né? Isso tem a ver com a tua trajetória, mas você, enquanto para buscar esse eleitorado curitibano, você falou do Jaime Lerner, o próprio Greca se auto-intitula arquiteto urbanista, né? Mesmo sendo engenheiro, mas como é que foi essa pegada para falar sobre isso na eleição? Porque eu acho que o último arquiteto que foi vereador foi o Bruno Pessutti, né? O Bruno, ele é engenheiro. Ah, engenheiro também. Acho que o último arquiteto foi o Estica. Ah, o Johnny Estica. Filho do vereador do PT, né? Isso, acho que o último foi o Johnny. E daí você vem com essa pegada nessa construção, porque Curitiba tem essa pegada de falar de mobilidade, do plano diretor. Você acha que esse foi o diferencial teu na tua campanha eleitoral? Eu acho que foi. Eu acho que assim, quando a gente começou antes mesmo da campanha, porque eu lembro que eu voltei muito numa ideia de usar as redes sociais para ensinar sobre urbanismo para as pessoas. Eu queria fazer isso, antes mesmo de pensar em campanha eleitoral. E aí eu comecei a pensar e a gente desenhava muito palavras, assim, não, a gente tem que falar sobre cidade, porque a palavra urbanismo, talvez as pessoas não vão entender. Certo. Eu achei que talvez fosse uma palavra meio técnica demais, assim. E aí a gente começou, não, mas vamos testar um urbanismo uma vez. E urbanismo a gente testou, na prática. E a gente testou e funcionou. E aí que me caiu a ficha. Falei, cara, o curitibano tem uma relação com a palavra urbanismo por causa do histórico de Curitiba. Sim. O curitibano médio sabe do que a gente tá falando, né? Mesmo que não saiba que sabe sobre urbanismo porque tem ali um exemplo na prática. Tem a canaleta passando todo dia. Pega o ônibus na canaleta. Sabe a diferença que dá você pegar um ônibus na canaleta e um ônibus fora da canaleta? Isso é uma noção básica de urbanismo, né? Então isso está muito presente na vida do curitibano. Então a gente falou, não, vamos testar, bater na tecla do urbanismo. E a gente percebeu que as pessoas compreendiam o que a palavra urbanismo queria dizer. Então a gente achou, olha, eu acho que comunica bem, eu acho que dá para entender, é uma coisa que é realmente a minha realidade, né? Eu realmente sou urbanista e é realmente nesse sentido que eu sentia que eu podia contribuir nesse momento. Então acho que foi uma campanha muito fácil das pessoas entenderem, né? Era a vereadora do urbanismo, ela é urbanista. Ano que vem tem plano diretor, tem nova licitação do transporte, nova licitação do lixo. E o pessoal já estava ligado nisso. Trocentas. E a gente também fez um trabalho muito grande de falar para as pessoas, pessoal, vocês estão sabendo que ano que vem tem plano diretor? Vocês estão sabendo que ano que vem tem plano diretor? Porque às vezes essas coisas passam meio batido, lógico, é uma discussão ampla, mas se não tem alguém ali cutucando o tempo todo, às vezes passa batido, as pessoas têm muita coisa para fazer. Sim. Né? E a lei do plano diretor, ela é uma lei bastante abstrata, né? Ela é uma lei bastante ampla, uma lei bastante densa, que trata de muitas
outras coisas. Então, ela afeta muito as pessoas, mas ela não é tão objetiva. E aí pode passar batido, as pessoas podem não entender o quanto que aquilo afeta. Então, eu trouxe pra mim também uma responsabilidade de falar, gente, deixa eu explicar, tecnicamente, de um jeito fácil, por que isso é tão importante. E acho que isso gerou uma certa confiança. E isso também foi um pouco do fator que resultou num sucesso na campanha. Então, eu fiquei muito feliz porque eu vi que as pessoas realmente queriam discutir isso e estavam também preocupadas. Então, foi bem nesse caminho, assim. Que bacana. Eu queria saber de onde surgiu a ideia dos 75 bairros do urbanismo na prática, porque... Eu vou dar um exemplo aqui. Meu amigo Tony me enviou o vídeo que você fez quando você foi lá no Tatuquara para falar do terminal, né? Então, você começou ali naquele processo de contar sobre o urbanismo dos nossos bairros com referencial de bairro. Foi muito bacana, porque engajou as redes sociais e também ensinou o cidadão curitibano como é que funciona o urbanismo na prática. Exato. Então, eu queria fazer A gente estava fazendo vários vídeos no Instagram no sentido de ensinar algumas coisas, umas noções básicas. Por que o Parque Barigui alaga, né? Ele é feito para alagar. Ou então, por que Curitiba é tão famosa? Como é que funciona o transporte público exatamente? Beleza, você conhece o sistema da canaleta, mas como que ele é do ponto de vista técnico? As pessoas gostam de saber essas coisas, né? Pequenas curiosidades. E a gente percebeu que as pessoas têm muita ligação com o seu próprio bairro. E é legal, as pessoas gostam de ver essa continuidade. Desde, sei lá, Instagram de signo, que a pessoa gosta de ver o seu signo ali. Ou então, o Instagram de viagem, que a pessoa gosta de ver o país que vai ser o alvo daquele quadro daquela vez. A gente pensou, nossa, a gente podia fazer um quadro sobre os bairros. Porque isso gera uma identificação e é um jeito fácil da pessoa aprender. Porque se você está falando de uma coisa que ela vive todo dia, é um jeito muito próximo de você ensinar algum conceito. Então, a gente pensou, não, vamos falar sobre o bairro, mas como é que a gente traz isso para dentro do urbanismo? E aí foi assim, eu falei, eu vou dar uma aula rápida, de 1 minuto e meio, sobre alguma pauta de urbanismo vinculada àquele bairro. E foi muito difícil mapear, porque 75 é muita coisa, e era muito difícil de priorizar. Então, nesse bairro, a gente vai falar de tal coisa. Tem bairros enormes, o próprio Tatuquara, o Sítio Cercado, o Boqueirão. Como é que você escolhe? A SIC. Como é que você escolhe o que você vai falar de um bairro que poderia ser uma cidade? Então, foi um desafio muito legal pra gente, assim, como equipe também, que já estava trabalhando comigo ali naquele momento, e para mim mesmo, assim, de fazer uma tabelona, de conhecer todos os bairros, entender o que poderia ser uma característica que as pessoas poderiam aprender, alguma coisa muito rápido, e ao mesmo tempo gerar uma identificação. Então foi assim que aconteceu, foi muito natural, mas deu um trabalhão, porque 75 bairros é coisa. Não, que bacana. E eu acho que a gente que estava acompanhando teu Instagram tinha uma expectativa para ver qual era o próximo bairro que você ia falar, né? Eu até acompanhava os comentários ali, o pessoal falando, fala do meu bairro, fala do meu bairro. Daí quando ela falava sobre o bairro, o pessoal, até que enfim falou sobre tal. Finalmente meu bairro. Finalmente meu bairro e tal. Então você gera um engajamento, uma interação e uma expectativa que foi muito bacana, que eu acho que ali também começou um processo de fidelização esses seus eleitores na eleição, né? Exato, e gerando uma confiança também, querendo ou não, porque é um projeto longo, é um projeto de literalmente 75 interações. Então, esse processo todo do compromisso de fazer os 75, também acho que gera uma confiança, mostra uma vontade de fazer, que também acho que se espera de um parlamentar. Então, a gente já foi construindo essa relação de confiança que foi muito natural com as pessoas. Então, eu acho que essa relação, assim, da construção de uma base de eleitores, e foi uma coisa muito natural, porque as pessoas se sentiam confiantes de votar em alguém que elas imaginavam, que elas entendiam ali ser confiável, por causa também dessa construção toda que durou bastante tempo e que começou não por causa de um processo eleitoral, ela começou muito natural e evoluiu para um processo eleitoral. Então acho que foi uma construção muito gostosa, muito fluida, assim, não foi pesado, sabe? A política ela já é muito pesada. Sim. Então a gente, sempre que a gente pode deixar um pouco mais leve, eu acho que vale a pena, assim. E aí, agora falando um pouco sobre a sua eleição, como é que foram aqueles 45 dias ali, que é uma loucura, todo mundo que acompanha a política sabe que é acordar cedo e dormir tarde, etc. Mas como é que foi a expectativa que você tinha? Até eu não lembro com quem que eu conversei sobre a tua campanha, que você ia fazer campanha nos terminais e as pessoas falavam, eu vi teu vídeo no Instagram, né? Tinha essa quase que veia de confirmação, né? Da sua campanha nas redes sociais para o dia a dia, para a rua.
rua. Como é que foi essa construção e essa campanha esses 45 dias? Foi muito intenso, porque nem eu, nem a minha coordenadora de campanha, a Paty, a gente nunca tinha feito campanha eleitoral. Então, só que eu sempre gostei muito de política, então eu sempre acompanhei muitas campanhas e sempre olhei, eu falei, acho que isso aqui funciona, isso aqui não funciona, acho que aqui a pessoa acertou, aqui a pessoa errou, isso aqui é legal, isso aqui não é. E a gente tinha uma limitação natural de primeira campanha, porque as pessoas não sabem, né? Você é uma caixinha de surpresas. E eu sempre falei, desde o início da campanha, eu falei, a primeira campanha, ela é única. Só tem uma vez que você vai fazer a sua primeira campanha. Então é uma oportunidade única de você mostrar e usar esse fator surpresa de alguma maneira. Então eu acho que a gente foi muito assertiva. Foi uma campanha fundamentalmente composta por mulheres. Acho que 90% das pessoas que trabalharam na minha campanha eram mulheres. Então a gente também se apoiava muito e ia construindo e botando fé na ideia da outra, assim. E fazendo e construindo muito, de uma maneira muito carinhosa. Eu acho que foi uma campanha que foi feita com muito carinho, assim, para cada coisa. Cada material foi pensado, as cores foram pensadas, as fotos foram pensadas, os trajetos, aonde a gente iria. Quem participou da campanha estava muito afim, então, e comprou mesmo a ideia, e foi um processo muito intenso, lógico, campanha eleitoral é muito cansativo, é muito difícil você se apresentar, você chegar para uma pessoa que você não conhece e falar, olha, minha proposta é essa, assim, 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 aprender a responder as dúvidas que vêm. Então, é muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso você poder conversar, você vê tanta gente confiando em você, as pessoas que compram a ideia da campanha e que fazem campanha, né, junto com você, que conquistam aqueles votos dos amigos, os votos dos familiares, porque a campanha de vereador é muito próxima, né? Sim. Todo mundo conhece alguém que é candidato. Então, é uma campanha muito difícil, porque você tem que competir com alguém muito próximo de você. Então, entender se você encaixa naquele vácuo político também. Então, acho que a gente foi muito perspicaz em entender os espaços que existiam. E acreditou muito, eu acho que eu acreditei muito no que a gente estava propondo. Então, a nossa proposta é essa. O espaço que a gente pode ocupar é esse, ser realista nos espaços que faz sentido, que não faz sentido ocupar naquele momento. Teve um momento que eu falei, nossa, a gente está batendo muito na pauta do urbanismo e talvez as pessoas tenham dúvidas sobre o meu posicionamento em outras pautas. Uhum. E aí a gente fez um vídeo falando, meus posicionamentos sobre saúde, educação, e várias pessoas comentaram falando, nossa, eu queria muito saber isso. Então agora eu consolidei meu voto de vez, porque eu tinha confiança em você na pauta do urbanismo, mas eu queria saber seu pensamento sobre outras coisas. Então a gente também foi aprendendo. Eu acho que foi uma campanha gostosa, porque ela foi uma campanha gentil mesmo, assim. Eu me respeitava muito também. Se eu estava cansada, a gente fazia períodos de folga na campanha para aguentar, a gente setorizou a campanha. Nossa, foi uma campanha muito planejada, assim, foi muito feita com muito carinho, muito afeto, muita gentileza com quem estava participando também, para não ser aquela coisa tratorada, porque acho que aquilo transparece. Sim. Então eu estava sempre feliz, eu estava sempre animada na campanha, eu ia sempre conversar com as pessoas, porque eu realmente estava contente. E eu acho que isso transparece, então isso também acho que gera algum resultado. E a gente pesou muito a mão nas redes sociais para conseguir atingir novos públicos, então acho que foi uma estratégia muito bem sucedida, assim, também. E agora, falando um pouco da Câmara de Vereadores, você Sim. pegou uma legislatura muito atípica, né? Hoje a gente teve a discussão lá que teve uma discussão, Tavo Bétega, enfim. Como é que tá esse dia a dia da Câmara de Vereadores? E eu quero saber se você já pediu um atestado de insalubridade por algumas situações que tem lá na Câmara de Vereadores de Curitiba, porque deve ser difícil conviver com algumas situações lá. Tem dias que é complicado mesmo. Acho que hoje exigia um certo adicional de insalubridade, porque foi uma coisa intensa lá. Mas é isso, né? Tem sido um novo modelo, né? Uma coisa que as pessoas não conseguem prever, porque é o fenômeno das redes sociais influenciando, é um crescimento da extrema-direita também, como é que esse grupo vai se comportar. Eu acho que é a dinâmica da política, né? Nenhuma legislatura é igual à outra. Então, acho que as dinâmicas de pesos e contrapesos ainda estão se equilibrando lá. E eu sempre tento bater muito na tecla da eficiência, né? Do propósito da gente estar ali. A gente é a Câmara de Vereadores de Curitiba, a gente tem que discutir sobre Curitiba. Se vocês querem discutir sobre pautas federais,
Candidatem-se, exato. Candidatem-se a deputados federais e se vocês se elegerem, vocês vão lá e discutem. Agora, usar a pauta, a tribuna da Câmara de Vereadores para fazer campanha antecipada para 2026, não dá. Então, é uma coisa que eu tenho batido. Às vezes eu sinto até que eu fico até meio repetitiva. O pessoal comenta sempre aparece sempre, toda a sessão aparece alguém comentando lá nos comentários do YouTube, falando a Laís é a professora no jardim de infância, porque às vezes é realmente essa minha sensação, que eu tenho que ficar dando bronca, né? Falar, pessoal, lembrem-se, o trabalho de vocês é esse aqui, mas a gente tem batido muito nessa ideia do mandato técnico, e eu acho que isso se espelha no plenário também. A minha função, eu sinto que a minha função lá, e o que eu quero fazer lá, é debater os bons projetos. Então, gera uma frustração você vê que a pauta toda da sessão está sendo consumida por projetos que não são projetos, que na verdade são moções e que não afetam em nada na cidade de Curitiba, sobre assuntos que não são de competência dos vereadores, ao invés da gente estar discutindo 150 projetos de lei que estão lá na fila e que não são pautados. Então, quando vieram projetos densos e que demandavam discussões, a gente também se colocou num lugar de discutir, de propor emendas, de negociar, de tentar melhorar, de compreender, mas a pauta fica esvaziada. Então, o que a gente tem tentado insistir lá é justamente para uma maturidade legislativa. Eu acho que a Câmara ela precisa se comportar na escala de que ela é feita para se comportar. Aquele prédio é muito bonito, aquele prédio é muito suntuoso, a nossa função é muito importante para que a legislatura se comporte como se fosse uma piada aquilo ali. Não é. A gente tem que levar a sério. Eu acho que essa é a maneira que a gente respeita o eleitor, que a gente respeita o curitibano. É mostrando que a gente está ali para fazer um trabalho sério. E o trabalho sério ele vai desde a visita na rua, até o plenário, até a gente receber os munícipes nos gabinetes, até a forma que a gente responde as pessoas no WhatsApp e no Instagram. Existe um decoro, existe um respeito. A gente está ali numa posição em que as pessoas confiaram em nós. Então, a gente tem que se comportar como os adultos que deveríamos ser e respeitar esses votos. Então, é isso que eu tenho pautado lá dentro e tentado articular de alguma maneira. Eu tenho uma relação, eu tento ter uma relação adulta com todo mundo ali, até com os que eu discordo. Eu viro para trás e falo, pessoal, vocês viajam, vocês estão viajando, isso aqui não tem nada a ver. Mas eu acho que a gente consegue discutir de um jeito saudável, de um jeito adulto. Inclusive, os próprios vereadores, eles me falam, não, Laís, você é muito razoável, com você dá para conversar. Eu falo, sim, é o que eu estou tentando, vamos conversar, vamos tentar construir alguma coisa razoável aqui, mesmo nos pontos que a gente discorde. A gente tem que achar algum ponto de confluência. Então, espero que isso vá se evoluindo, vamos sentir, mas é uma legislatura, de fato, desafiadora. Vamos ver como é que vão ser os próximos meses. E nessa pegada de legislatura desafiadora, também teve o posicionamento do PDT independente, né? Você, naquele momento ali, claro que todos nós que somos do PDT fomos em defesa sua, do vereador Marcos Vieira, mas como é que foi, desculpe a expressão, mas apanhar dentro do campo que você faz parte por um posicionamento seu, né? Eu até vi teu vídeo no Instagram que você fala uma coisa sensacional. Parem de falar o que Brizola acharia, porque Brizola tá se revirando no túmulo, né? Então, tipo, sempre tem esse argumento pra querer bater na gente e tal. Como é que foi essa situação de que o campo progressista que você faz parte não consegue, pra te atacar, é óbvio, não conseguiu compreender o posicionamento de independência do PDT? Eu acho que o PDT, é importante que as pessoas saibam que o PDT ele tem um comportamento histórico nas últimas legislaturas de assumir uma posição de independência. E é importante que as pessoas entendam o que quer dizer ser independente. Ser independente não faz a gente ser mais ou menos progressistas, não faz o meu posicionamento e minha ideologia, meu pensamento político mudarem absolutamente nada. É uma composição daquele momento, naquele recorte, naquela situação, com aquele grupo de pessoas que está assim, envolvidos. Né? A gente deixou sempre muito claro, tanto eu quanto o vereador Marcos Vieira, quais eram as nossas propostas. Isso vem desde a campanha. Para mim, sempre foi muito claro que era essencial que o PDT tivesse espaço nas discussões de urbanismo, meio ambiente e acessibilidade. E a gente deixou isso muito claro desde o começo das eleições. Uhum. Não é nem do começo da legislatura, é das eleições, do pós-eleição, do pós-posse, de tudo. Isso sempre foi muito claro. E a gente lidou com a circunstância que a gente tinha naquele momento para garantir estes protagonismos. E isso aconteceu.
E isso não muda em absolutamente nada o nosso posicionamento. Inclusive, é só pegar o histórico das minhas votações aí nos últimos 2 meses e qualquer um vai ver. Então, o que me deixou bastante triste mesmo, naquele momento da polêmica toda, que eu julgo ter sido completamente desproporcional, foi porque a gente não tinha votado nada ainda. Foi o primeiro dia de legislatura, de legislatura não, o primeiro dia de sessão parlamentar. Uhum. A gente não tinha votado nada ainda e brotou gente do chão questionando se eu era progressista ou se eu não era, se o que o Brizola ia dizer, e eu ficava olhando, porque o Brizola ia dizer tal coisa. Cara, você nem conhecia o Brizola, você não sabe o que o Brizola diria ou não diria. Não faz sentido isso. E aí a gente discutiu muito isso dentro do partido, a gente discutiu muito disso dentro do gabinete, sobre como muitos desses ataques, eles eram ataques supostamente ao PDT, mas eles foram muitos desses ataques muito misóginos e muito destinados a mim. E aí é complicado, porque eu sou uma mulher jovem, que estou começando na política agora, que fiz uma primeira campanha que foi muito bem sucedida, como você falou, anteriormente eu fui a mulher progressista mais votada da cidade, e esses ataques vieram de uma maneira muito leviana, e a gente, no dia 1 da discussão, eu já estava lá mostrando que como seria o meu posicionamento. Então, é isso, acho que a política faz parte, apanhar ali um pouco, né, faz parte. A gente se surpreende de onde vem alguns ataques, mas eu acho que isso também fortalece, porque no momento que a gente demonstra de volta, olha, o meu posicionamento é esse aqui, acho que também isso reforça, né, a confiança. Então, as pessoas viram com provas concretas com quem eu estou representando ali, o que eu estou fazendo, o que eu defendo. E eu não mudei nada. Meu posicionamento é exatamente o mesmo. É só a gente tem conjunturas políticas daquele momento. E eu acho que, eu julgo que foi uma decisão absolutamente acertada do PDT. A gente tem que estar onde está e vai pautar o que a gente tem que pautar sem ser puxadinho de ninguém. E é muito doido porque se você pegar assim no bastidor, todo mundo depois ficava falando pra mim, eu concordo com o posicionamento independente. Gente de esquerda, do PT, gente do PSB, gente da rede, eu não vou dizer do PSOL, mas assim, gente que tá no campo da centro-esquerda, eu concordo com o posicionamento de independência do PDT. Daí eu falei, mas você concorda, mas não foi lá no post do Instagram defender a Laís, por exemplo. Né? Então, tipo, é muito assim, deixa a pessoa apanhar, deixa a Laís apanhar, porque daí não é eu que tô apanhando, né? Porque uma coisa é as redes sociais, outra coisa é o mandato real, né? Outra coisa é a discussão de bloco, de participação. Você hoje é vice-presidente da Comissão de Urbanismo, né? Também passa por esse impacto político, né? Então, tudo isso tem um impacto que tem a política real, né? Do dia a dia da Câmara e tem as militâncias no Instagram, né? Eu sempre falo isso lá na Câmara. Eu falo, você quer resolver ou você quer ter razão? Porque eu quero resolver. Eu quero saber como a gente vai fazer, quais os caminhos a gente vai trilhar e como a gente vai fazer isso de uma maneira técnica. Se for para ficar dando discurso vazio sem resolver o problema, não contem comigo. Eu tô aqui para resolver. Então, meu posicionamento da Câmara é sempre assim. Gente, como é que a gente vai resolver? Tá bom, legal, bacana, o que você acha, como é que a gente conflui aqui e tenta construir junto? Como? Sempre o como. Eu acho que isso vem do meu lado técnico também. Então, eu também não consigo ficar tão afetada pela discussão só abstrata, porque a discussão abstrata não vai resolver o como. Não vai resolver, não vai aprovar projeto de lei, não vai resolver o requerimento da pessoa, não vai resolver o dia a dia do munícipe que me procura todo dia. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer as coisas se desenrolarem. Então, e eu sempre deixei isso muito claro, muito, muito forte no meu posicionamento. Então é isso, a gente vai aprendendo, vai criando uma casca, mas é isso, você quer resolver ou você quer ter razão? Eu quero resolver. Se for para ficar só discutindo, não contem comigo, eu vou trabalhar. Então esse é meu posicionamento. Tem gente que discorda, mas aí eu não posso fazer nada. Perfeito. Pessoal, a gente está aqui com a Laís Leão, vereadora progressista mais votada da última eleição em Curitiba. E Laís, agora falando sobre um pouco desse teu trabalho técnico, você assumiu a vice-presidência, né, da Comissão de Urbanismo, vem se discutindo
discutir o plano diretor, falando especificamente do plano diretor, qual que vai ser a atuação da vereadora Laís nesse, vai ser de protagonizar, de dialogar com o prefeito Eduardo Pimentel, o que você está desenhando, assim, jogue algumas pinceladas para os ouvintes da Paraná Oficial, o que a Laís Leão vai trabalhar no plano diretor de Curitiba? A minha prioridade é garantir que esse seja um plano diretor participativo. A gente está em diálogo com a prefeitura para tentar ainda entender qual vai ser a metodologia que o executivo vai implementar, porque é função do Poder Executivo fazer a revisão do plano diretor. A revisão é feita pelo Poder Executivo, aqui falando bem tecnicamente. A função é da Prefeitura e a legislação, ao ser finalizada, chega à Câmara de Vereadores para aprovação. Mas eu entendo que cabe aos vereadores garantir que essa participação popular no processo de revisão, que é responsabilidade da Prefeitura, aconteça. E a gente está nesse lugar de esperar entender qual vai ser a metodologia, que aparentemente será lançada aí nos próximos dias. O mês de abril reza ser o mês de lançamento da revisão. Nós vamos entender, eu estou em diálogo com o IPUC para tentar entender este processo, tentar entender como isso vai ser construído. E lógico, eu parto do princípio do diálogo. Eu vou fazer o possível para garantir que o processo protagonizado pelo Executivo, que é a responsabilidade dele, seja o mais participativo possível. Paralelamente, como legislativo, o nosso mandato vai trabalhar para garantir que tenha participação popular. Seja pressionando o executivo, seja fazendo escutas próprias nossas no legislativo. Agora, no final de março, a gente articulou lá com a própria Comissão de Urbanismo e com a Escola do Legislativo um parlamento universitário com demais. Estudantes de arquitetura e urbanismo focado no plano diretor. Então, foi muito bacana. Então, foi um primeiro processo de participação popular, porque esses estudantes eles vão ser os futuros urbanistas que vão fazer o próximo plano diretor. Então, a gente já está pensando, já está articulando setores da sociedade para garantir que esses setores sejam ouvidos e que a gente traga isso também para o processo de revisão que vai ser protagonizado do Executivo. O que eu posso garantir? Será a nossa prioridade escuta máxima da população, será a nossa prioridade pressionar a Prefeitura para que a Prefeitura também escute a população e será, inevitavelmente, parte do nosso cotidiano discutir todos os dias e todas as semanas o plano diretor dentro do nosso gabinete, do meu gabinete. A prioridade principal nossa é uma das grandes metas, né, do nosso ano, inevitavelmente, tanto pela importância da pauta, quanto pelo meu alinhamento pessoal com a pauta do urbanismo e do plano diretor. E a gente vai garantir, o meu compromisso é garantir que as pessoas se sintam ouvidas e acolhidas dentro desse processo, porque eu entendo que isso é a função do legislativo. Então, podem contar comigo para fazer esse debate muito participativo e muito técnico dentro da Câmara de Vereadores. Se depender de mim, não vai chegar a lei de plano diretor na Câmara sem ter sido discutida, sem ter sido apreciada, sem todas as opiniões terem sido consideradas. Então, de minha parte, podem ter certeza que vamos ter um debate bastante técnico dentro da Prefeitura. A gente vai ser dentro da Câmara, a gente vai ser propositiva, a gente vai propor emendas, a gente vai propor discussões, porque essa pauta, o plano diretor, ele vai influenciar na vida de todos os curitibanos por muito tempo. Então, isso é essencial. Perfeito, Laís. E eu queria que você falasse também sobre o projeto dos Jardins de Chuva, né? Que a gente conversou essa semana. E como é que está essa tramitação, esse andamento aí na Câmara Municipal de Vereadores? Então, eu tenho uma notícia aí fresquinha, de última hora. Hoje foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente o projeto. Que bacana. Então, temos um andamento na tramitação. Breaking news, exatamente. O projeto passou pela CCJ, que é sempre a primeira comissão. Foi para a Comissão de Meio Ambiente, foi aprovado hoje. Agora vai para a Comissão de Urbanismo e assim que aprovado na Comissão de Urbanismo, que eu estou muito otimista que será, ele já está pronto para votar em plenário. Então, para mim, ele é uma grande prioridade. Eu entendo que ele é um projeto muito simples, mas ele é um projeto muito resolutivo. Ele cria uma oportunidade para Curitiba. Então, acho que a gente foi muito feliz na construção desse projeto. Eu acho que ele é um projeto que tem potencial para ser abraçado pelos vários campos políticos e eu entendo que ele tem um impacto muito grande para o meio ambiente de Curitiba, porque ele permite que essa infraestrutura seja instalada e seja adotada como infraestrutura de drenagem. Acho que a função da legislação é essa, né? Criar
os mecanismos, criar a ancoragem para que boas ideias possam ser viáveis. Então, acho que esse projeto faz exatamente isso. Já existe uma legislação que trata sobre os mecanismos de drenagem em Curitiba, e a nossa lei ela se anexa a essa legislação, garantindo que os jardins de chuva sejam também um mecanismo de drenagem viável em Curitiba. Então, eu estou bastante otimista, estou bem feliz assim, com a tramitação, com o acolhimento dos demais vereadores sobre o projeto. Vejo que temos muito potencial e tô bem animada. Fico feliz de poder dar essa notícia de última hora aqui hoje, porque aconteceu hoje mesmo. E agora vamos esperar o encaminhamento na Comissão de Urbanismo. E vai ser teu primeiro projeto de lei aprovado, né? Se Deus quiser, vai ser o primeiro. Já na Câmara de Vereadores de Curitiba. Então, já iniciando aí de uma política de resultados. E outra coisa que eu gostaria muito de falar contigo é sobre o novo contrato de transporte coletivo, que vai ser um grande debate que essa legislatura vai ter. Quais são as suas expectativas enquanto urbanista de participar dessa discussão? Sei que você também vai falar da participação popular, mas até eu não lembro quando você falou dos índices de qualidade que tem que ser discutido, né, no novo contrato de transporte coletivo. Como é que está a tua expectativa para esse também grande contrato da nossa cidade? Sim, ele vai acontecer muito ao mesmo tempo que o plano diretor, né? O que gera uma certa até sobrecarga ali no sistema de participação popular mesmo, porque as pessoas têm um tempo limitado que elas conseguem participar, mas a gente vai incentivar que seja, novamente, um processo muito participativo, porque a mobilidade urbana, ela afeta diretamente na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis. O foco principal é em qualidade e redução de preço. Eu entendo que a gente precisa rever o modelo econômico do transporte público. Não é somente uma questão de rever linha, só rever o preço por rever, mas a gente precisa renovar o modelo. O modelo está defasado. Então, hoje, Curitiba faz um pagamento por usuário do transporte coletivo. E a gente já tem um entendimento acadêmico de que esse pagamento por usuário, ele não é bom para o sistema. O ideal seria que esse pagamento fosse por quilômetro rodado do veículo. Então, esse processo tende a melhorar a qualidade do sistema para o usuário. Em termos de redução de passagem, eu acho que a gente está esperando agora, deve vir também pelo meio de abril, pelo que a gente tem noção aí do cronograma, o modelo econômico que o BNDES vai apresentar para a URBS e para a Prefeitura. Então, deve começar novamente esse processo mais aberto e mais público de como vai ser a nova licitação do transporte a partir de abril. E também, mesma coisa que o plano diretor, a gente pretende trabalhar dentro do mandato como pauta prioritária. Então, a nova licitação do transporte e a revisão do plano diretor são prioridades absolutas do nosso mandato, e a gente vai estar em cima de cada vírgula para entender o custo-benefício de todo esse processo para a população de Curitiba e, principalmente, garantindo que as pessoas entendam o que está acontecendo. Porque é muito difícil você ler, se você é leigo, é muito difícil você entender aquele bando de papel, aquele bando de número, tabela, gráfico. Então, a nossa ideia também, eu acho que é a função do vereador aproximar a população do governo, né? Então, a gente conseguir traduzir, conseguir explicar, mostrar, fazer plenárias, fazer audiências, fazer oficinas, também para que eu, como técnica, e a nossa equipe, o nosso mandato, como um mandato muito técnico, a gente também possa ajudar a população a entender, para que, entendendo o processo, ela consiga opinar, consiga participar. Então, a gente tem construído modelos dentro do mandato, tem construído GTs, tem construído ouvidorias, para que as pessoas possam trazer as demandas e, inevitavelmente, chega no nosso mandato, toda semana, várias demandas relacionadas ao urbanismo, porque as pessoas olham, a vereadora do urbanismo e do meio ambiente, né? Então, chega questões de árvores, questões de transporte público, questões de rua, questão de rotatória, sinaleiro, sinalização, chega muito pra gente. Só quase chega, 90% que chega é isso. Então, dentro do nosso dia a dia, no cotidiano do mandato, a gente já sabe, já tem muita noção de muita coisa do que as pessoas precisam. E chega dos 75 bairros.
Isso é muito bacana. Então, a nossa função é realmente tentar deixar o processo mais participativo e mais transparente possível do Caximba, Cachoeira, Cajuru, Riviera, Tatuquara, Aú, Batel, seja qual for, todos os 75 bairros de Curitiba devidamente endereçados, lógico que sempre focando nas demandas de quem mais precisa, porque eu entendo que o foco do poder público tem que ser para todo mundo, mas também tem que ser em reduzir desigualdades e fazer com que Curitiba seja tão boa no Tatuquara quanto é em outros bairros que já são mais privilegiados próximos ao centro da cidade. Então, é isso, tentar equalizar e garantir que todo mundo seja ouvido. Perfeito. E agora, voltando um pouco mais para a linha política, né? Eu acho que você falou de 2 temas que são fundamentais para o seu mandato, mas quais que são as perspectivas políticas para a Laís em 2026, que já está aí. Eu sei que o PDT já tem pedido, falado, né? Mas eu quero saber de você. O que você, Laís Leão, espera para as próximas eleições? Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que, como eu falei, assim, o nosso foco desse ano do mandato de vereadora é um foco de muita mobilização. Tem muito trabalho para fazer. Tem plano diretor para rodar, tem licitação do transporte, tem várias outras licitações. A gente estava mapeando, eu acho que tem mais de 15 licitações importantíssimas para a cidade para vencer em 2025 e precisam ser renovadas. Tem discussão do PPA, tem muita discussão fervilhando em 2025. Então, eu não tenho nem cabeça para pensar em 26, porque tem muita coisa em 25. Então, eu acho que se você me perguntar de novo, no final de 2025, eu talvez consiga ter uma noção melhor do que esperar para 2026. A única coisa que eu sei é que vai ser uma reeleição bastante turbulenta, como sempre é as eleições nacionais. Mas a gente tem muito trabalho a fazer na Câmara de Vereadores. Eu acho que é importante também sentir as demandas que as pessoas trazem para nós, né? Entender aonde que a gente pode estar, que lugares que a gente pode ocupar. Mas, por enquanto, o foco total e absoluto é em fazer um mandato de excelência em 2025 e garantir que essa história aí de plano diretor de transporte público e que o nosso mandato de vereança seja um mandato exemplar para a gente pensar em próximos passos, se são passos em 26, se são passos em 28, como é que isso vai acontecer. Mas, a princípio, temos um longo 2025 antes da gente conversar de eleições de 26. Não consegui tirar delas as informações privilegiadas. Muita gente, quando eu falei que disse que vinha aqui, falaram, pergunta para ela o que ela vai fazer em 2026 já. Olha, gente, eu tentei, juro que eu tentei. Mas eu vou fazer o seguinte, combinamos que o final do ano de 2025, depois que passar todas essas discussões, você volta aqui para fazer um debate mais... falar sobre 26. Já falar sobre 26, falar sobre as perspectivas de mandato ali. Mas, Laís, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar a você, por que você escolheu o PDT? Sendo que tinha partidos que você tem identidade, partidos que eu sei que você foi convidada, mas por que o PDT foi o partido que veio no teu coração e falou, não, vou me filiar no 12? Eu acho que, assim, eu tinha relações pessoais muito boas no PDT, eu conhecia pessoas muito boas de dentro do PDT e que me geravam uma confiança política bastante grande. Eu acho que isso é essencial. É importante, principalmente para mulheres na política, é importante a gente sentir que a gente está sendo acolhida mesmo, ouvida, que existe esse espaço. E eu acho que também, acima de tudo, o PDT eu tenho uma identificação ideológica muito grande com o PDT. Tanto pela pauta da educação, que a minha família é uma família toda de professores. Ah, que bacana. Então, eu tenho uma pauta de educação muito forte para mim, né? Não é minha pauta ali chave principal do mandato, porque é urbanismo e meio ambiente, mas a pauta da educação é uma pauta que me toca muito, porque eu sei a influência, né, positiva que a educação tem na vida de qualquer um. Teve uma influência muito importante na minha vida e eu venho desse legado de pessoas envolvidas com a educação. Mas também por causa de ser um partido que fortalece muito essa perspectiva bastante técnica. Então, a gente tem bastante espaço para fazer discussões técnicas dentro do partido. Eu me sinto bastante fortalecida dentro desse quadro. Uma proximidade muito grande com o deputado Gora, né? Eu tenho uma amizade mesmo com o deputado Gora, então eu sentia que existia ali também uma liderança estadual que abria portas mesmo, e que estava conversando a mesma língua que eu. A gente tem pautas semelhantes, a gente tem entendimentos de sociedade semelhantes, então isso facilita muito o trabalho, e aquilo que eu falei lá no comecinho, a política é um ambiente muito pesado. Sempre que a gente puder deixar ela mais leve, vale a pena pegar a oportunidade. Então, é isso. Se você se sente acolhido, se você sente que aquele espaço ele é um espaço que está alinhado com o que você acredita, fique nesse espaço e construa esse espaço para que ele seja tão bom
para outras pessoas também traga mais gente. Então, acho que é isso. Eu vi no PDT do Paraná uma oportunidade da gente construir e fortalecer um partido muito bacana. Então, foi isso que me incentivou a entrar e que me incentiva a ficar também sempre, porque é isso, né? Construção partidária, ela é cotidiana e eu acho que esses ambientes, quando a gente se sente mais acolhido, se sente parte, aí o trabalho fica muito mais feliz, mais tranquilo mesmo. Laís, a gente está indo para o encerramento do nosso programa, estamos com 4 minutos aí, mas eu queria deixar esse espaço final para você deixar um recado para a juventude paranaense, curitibana, principalmente as mulheres jovens a participar na política. Então o microfone da Rádio Paraná Oficial é todo seu. Obrigada, Lua. Pessoal que está nos ouvindo, a juventude, né? O meu recado é: botem a cara. Eu sempre falei assim, sempre falei de gênero, né, de acesso à cidade e tal. E uma coisa que eu falava sempre para as meninas que eu ia falar com estudantes, principalmente, eu falava: gente, vocês têm que ser chata. Se estão falando para vocês que vocês estão sendo chata, é porque provavelmente vocês estão fazendo certo. Porque a presença das mulheres nos lugares muitas vezes incomoda. E vão dizer que vocês estão sendo chatas, que vocês estão sendo impertinentes, que vocês estão sendo histéricas, mas talvez isso seja um grande indicativo de que você está ocupando um lugar que as pessoas não esperavam que você tivesse. E aí você conquista aquele espaço, você mostra que você veio, você mostra quem você é, você constrói a sua identidade ali e as pessoas te respeitam. Então, eu vejo muito potencial na construção política da juventude, eu vejo muito potencial no que a gente pode fazer, no que a gente pode mudar. A gente tem muita coisa para fazer, né? Não tem pauta vencida. Então, eu acho que é muito importante a gente estar nesses lugares, a gente construir, defender o que a gente acredita e defender as demandas de quem mais precisa. E aí eu aproveito o momento para deixar também as nossas portas abertas do mandato. Eu acho que a Câmara Municipal ela tem uma função primordial de abrir as portas da política para as pessoas. Eu acho que a Câmara tem que ser próxima, os vereadores têm que ser próximos. E o nosso mandato, a gente faz um esforço cotidiano para que seja um mandato muito próximo das pessoas. Então, o meu grande objetivo é garantir, inclusive, por exemplo, no Instagram, eu mesma que respondo. As pessoas me mandam mensagens, às vezes demora um pouquinho, mas eu mesma que respondo, eu mesma que converso, as pessoas às vezes me mandam dúvidas, eu respondo, a gente encaminha demandas pelo Instagram, pelo WhatsApp do mandato. Então, a gente tenta fazer esse processo de uma maneira bastante ágil e para essa sensação de participação popular, de garantir que as pessoas tenham espaço. Então, aproveito o momento para convidar, para que todo mundo venha nos visitar, sempre que quiser, o que precisar, e também para incentivar mais jovens e mais mulheres de que ocupem esses espaços, porque eles também pertencem a vocês. Fico à disposição para dar conselhos, para incentivar, para contar um pouco mais da trajetória e também para compartilhar ideias e ver como é que a gente constrói uma juventude cada vez mais forte e, de preferência, progressista dentro da nossa política institucional. Tem muito espaço, tem o que fazer e dá para fazer. Então, acho que esse é o grande recado. Dá para fazer e a gente pode mudar muita coisa ainda. Perfeito, muito obrigado, Laís. Obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Obrigado à equipe da Laís que está aqui com a gente. Agradecer a você mais uma vez por estar aqui falando sobre o teu mandato e pedir a você que assim que iniciar essas discussões, abra um espacinho lá na agenda para a gente voltar aqui nos microfones da Rádio Paraná Oficial para falar sobre o plano diretor, enfim, os N contratos que vai ter na próxima legislatura. Então, muito obrigado, gente. Até semana que vem e tchau, tchau.